Quero saudar a todos que possam ver e ouvir esse vídeo, essa mensagem que eu estou gravando. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Deus, em o Jesus, o nosso Cristo, o nosso Senhor, que é Senhor de todos, Senhor dos bons e dos maus. E a palavra diz aos Romanos 14, aos Romanos capítulo todinho. É bom que tenhamos entendimento. O versículo 21. Tens tu fé? Tenha-na em ti mesmo. Bem-aventurado o homem que se sente aprovado aqui na terra, no que faz para com Deus, na presença de Deus, em Jesus Cristo. Bem-aventurado. Essa fé é Cristo. Essa fé é a fé consumada na cruz. Essa fé nos está dada como graça. E a palavra diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso vem de Deus. Assim quero, nessa fé, me sentindo aprovado nesse tempo presente. Os meus 70 anos, me sinto aprovado com o entendimento da palavra que o nosso Deus me deu, porque eu busco e eu recebi. E eu quero compartilhar essa mensagem nessa fé. 1 aos Coríntios, capítulo 5. São 13 versículos. Diz assim o primeiro versículo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que foste tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Está perguntando. Contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Está perguntando. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor. Quem está dizendo essas palavras é o apóstolo Paulo. Isso aconteceu no tempo dele, quando ele ministrava. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É interessante que o dia do Senhor, aqui dito, aqui escrito, aconteceu sobre eles,
todas as profecias de Isaías a Malaquias foram anunciadas pelo próprio Jesus quando ele andou aqui na terra. Ele andou e disse que havia de se cumprir sobre aquele povo para quem ele falava. Eu entendo perfeitamente que tudo já se cumpriu. Todas as profecias de Isaías a Malaquias se cumpriu. O livro de Revelação também foi o anúncio do cumprimento no finzinho do ano 70 do primeiro século. Então, essa palavra aqui já se cumpriu. Eu entendo assim, que já se cumpriu. E se alguém entende diferente, não recebe o entendimento de Cristo. Se alguém diz que Cristo vai voltar, não vive em Cristo. Porque Cristo é Espírito, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a volta dele se deu como cumprimento de toda a justiça de Deus sobre aquele povo que foi tido como transgressor. A palavra diz que ele veio debaixo do Velho Testamento, debaixo da circuncisão, debaixo da lei dada como lei de Moisés, porque foi por meio de Moisés que Deus deu a lei, a circuncisão, o Velho Testamento. Ele veio nascido de mulher debaixo do Velho Testamento para cumprir. E ali ele estava cumprindo, ele anunciou que tudo havia de se cumprir sobre aquela geração. Que a palavra diz que tudo se foi consumado nele, na carne dele, no sangue dele, na vida dele. Ele deu a vida por amor à palavra do Pai. Ele deu a vida por amor à palavra que estava dada como palavra da circuncisão. E ele trouxe a incircuncisão, que é a doutrina dele. Então, quando nós lemos assim essas palavras, entendendo que tudo já se cumpriu sobre aquele povo, e que o apóstolo Paulo foi levantado como ministro da incircuncisão, foi levantado algumas décadas depois que Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo foi levantado, todos sabem, o apóstolo Paulo foi levantado no caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus Cristo, ele era perseguidor dos cristãos, e certamente ele cumpria ordens, ele era um oficial, provavelmente um oficial do alto comando, ele cumpria a ordem da hierarquia, e Cristo se apresentou a ele e disse umas palavras interessantes, que é bom que a gente entenda. Quando o próprio Jesus se apresentou e disse para ele que era duro para ele se rebelar contra os discípulos, Jesus disse: duro é para ti te rebelar contra meus discípulos. Quando ele sentiu a presença de Jesus Cristo, que todos sabem, uma luz forte, um clarão, ele caiu do cavalo, ele ficou cego, escama nos olhos, todos sabem. E ele perguntou: quem és, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Duro é para ti te rebelar contra meus discípulos. Quando Jesus falou essa palavra, duro é para ti, tocou diretamente no coração de Paulo, porque Paulo cumpria ordens e ele fazia o que era mandado fazer, mas ele fazia contra a vontade dele. E ele teve
um julgamento, ele fez a autodefesa e, fazendo a autodefesa dele, já na qualidade de perseguido, ele fazendo a autodefesa dele, ele disse: sempre andei com a consciência boa, consciência pura, tanto para com Deus como para com os homens. E que ele diz mesmo que ele excedia em zelo como cumpridor da lei. Ele excedia mais do que os da faixa etária dele. Ele excedia em zelo, ele sempre foi zeloso pela lei, zeloso. Por isso que o próprio Jesus disse: duro é para ti te rebelar contra meus discípulos. E o apóstolo Paulo ali se converteu a Cristo, saiu de debaixo da lei, de debaixo do Velho Testamento, de debaixo da circuncisão, e começou a pregar a incircuncisão, que o próprio Jesus levantou ele como ministro da incircuncisão, ministro de Cristo. E é precioso que o apóstolo Paulo ele apresenta aqui, fazendo essa advertência, que o povo estavam incrédulo, acontecendo coisas absurdas em meio àquele povo que se dizia cristão. E quando ele disse aqui: entregue a Satanás para a destruição da carne. Satanás é um adjetivo, qualidade da nossa natureza carnal. Não é nenhum ser mitológico, não é nenhum ser, não existe. O único ser é o eu sou do Monte Horebe, é o que é o eterno, é o Pai, é o único ser, é o único que é. Verdade, justiça, misericórdia e, pela graça dele, salvação para todos os que ouvem as palavras dele dita pelo próprio Jesus Cristo, hoje, palavra da incircuncisão. E nele não há mentira, e nenhum mentiroso tem participação com ele. Então, quando diz entregue a Satanás para a destruição da carne, de entregar mesmo que ele seja a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O dia do Senhor foi profetizado pelo próprio Jesus Cristo, que haveria de se cumprir. E uma evidência de que tudo se cumpriu foi quando o próprio Jesus disse: quem estiver na Judéia, fuja para os montes, porque tudo havia de se cumprir em Jerusalém. E se cumpriu. O juízo de Deus se cumpriu. Nós, o dia do Senhor, na nossa vida, na minha vida, o que diz a palavra, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O dia do Senhor, para mim, na minha vida, é todo dia. Eu estou orando, eu entro no templo do Senhor. Eu estou aqui meditando, creio pela fé que eu estou no templo do Senhor. E no dia que eu der o último suspiro, vai ser o dia do Senhor na minha vida, definitivamente, porque assim eu vou para a eternidade, eu vou para o Senhor. Não é mais esperar Jesus voltar, não é mais. E há um entendimento que quem está esperando Jesus voltar está debaixo do espírito do erro. E quem está debaixo do espírito do erro não recebe entendimento de Cristo. Não vai entender palavra nenhuma de Cristo. Porque a palavra diz, é claro, bem claro lá em Provérbios, quando diz assim: a sabedoria, autossonantemente clama nas ruas, nas esquinas, clama, autossonantemente clama. A voz, loucos. Loucos é quem anda fazendo loucura, quem não anda fazendo loucura, não obedece regras, não obedece lei, não
são transgressores, são desordeiros, são iníquos, fazem loucuras. A vós loucos, a vós escarnecedores, que vivem se esmajando na carnalidade, escarnecedores que também nós entendemos que são pessoas que andam zombando, andam escarnecendo, no exemplo de um que estava na cruz, que zombava do próprio Jesus Cristo, dizendo: mas tu fizesse tantas coisas, tantos milagres, e agora estás aí morrendo, sai daí e tira-nos daqui. Ele estava falando em um tom de zombaria, estava como se estivesse escarnecendo. Vós escarnecedores, vós loucos, e vós simples que vivem aí na simplicidade, sendo levados por qualquer tipo de doutrina, não procuram aprender, como o próprio Jesus disse, quando ele andou aqui na terra. Está escrito: e todos os que ouviram de meu Pai e aprenderam no que está escrito, na Escritura. Todos que ouviram de meu Pai e aprenderam, vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É interessante que tem o tempo do Pai e o tempo do Filho. E o tempo nosso hoje é o tempo do Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. O tempo do Pai está dado como o Velho Testamento. A palavra diz aos Hebreus no comecinho, primeiros versículos aos Hebreus: havendo Deus, o Pai, havendo Deus falado de várias maneiras aos pais da fé, de várias maneiras, naqueles últimos dias, nos últimos dias do Velho Testamento, nos últimos dias da circuncisão, nos últimos dias da lei mosaica, lei dada por Moisés, Deus, o Deus Pai, começou a falar pela boca do próprio Filho, que veio em carne, o Pai na manifestação do Filho. O Pai o que gerou e o Filho que foi gerado. Espírito, água e sangue. E ali começou a falar pela boca do próprio Filho, trazendo uma doutrina diferente, trazendo um ensinamento diferente. E ele trouxe essa doutrina, foi perseguido por muitos que não aceitavam a doutrina, que eram contrariados, e foi seguido por muitos que achavam a doutrina dele maravilhosa. E um dia perguntaram a ele que doutrina era aquela que ele trazia. E ele disse: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me mandou. Quem quiser saber se eu falo de mim mesmo ou se eu falo de meu Pai, pela mesma doutrina, saberá. É interessante que tem um mistério, que a doutrina dele é o poder. A palavra diz que o evangelho não consiste em palavras, mas em poder. E a doutrina, o poder exala, flui, emana pela doutrina de Jesus Cristo, que ele levantou o apóstolo Paulo e deu a doutrina. O que o apóstolo Paulo está falando aqui são ensinamentos, doutrina. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. O dia do Senhor já aconteceu sobre eles. O dia do Senhor Jesus Cristo aconteceu, veio com juízo sobre a Jerusalém do primeiro século. E nós recebemos a salvação de graça. Nós todos os gentios da face da terra não tinham direito a nada. A nada. O juízo veio para aquele povo que ele tinha como transgressores. E por causa da transgressão, muitos dormiam. E quando ele trouxe o juízo, se deu o arrebatamento para aquele povo que dormia. O arrebatamento se deu para aquele povo. O apóstolo Paulo disse: nós, os que estamos vivos, seremos transformados e arrebatados. E os que dormem serão arrebatados primeiro. Nós, por último, seremos transformados e arrebatados.
É interessante prestar atenção que o apóstolo Paulo está dizendo nós, mas ele mesmo foi decapitado antes do juízo, pouco tempo antes, ele foi decapitado. Ele passou a dormir. O único que estava vivo na ilha de Patmos era João, aquele que reclinara a cabeça no peito de Jesus, do qual Pedro perguntou, e esse daí, o que será? O que será desse? Jesus disse, se eu quero que ele fique, segue-me tu. E ele ficou está lá dado lá no livro de Revelação, ele está dado como testemunho de Jesus Cristo. E aí está o testemunho, e lá foi anunciado, eis que te mostrarei as coisas que em breve, sobre aquela geração, estava no finzinho, no cumprimento, juízo de Deus, o grande e terrível dia do Senhor, profetizado até Malaquias, se cumpriu, estava se cumprindo. E eu recebo assim, e é precioso entender, porque quem receber assim vai entender o que foi que ele fez na cruz. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouco de fermento, qualquer ponto da lei sendo trazido para dentro da graça, anula a graça. Qualquer ponto da lei, porque a palavra diz que quem não cumprir toda a lei, era impossível cumprir toda a lei. Quem cumprir só, deixar de cumprir, quem deixar de cumprir só um ponto da lei, se torna culpado de todos. E quem está trazendo só um ponto da lei, ou 2 ou 3 pontos da lei para dentro da graça, está anulando também, porque quem for circuncidado, é obrigado a cumprir toda a lei. Quem for circuncidado na carne, porque Jesus Cristo ele cumpriu toda a lei. Quando ele foi se batizar, João disse, não, eu não sou digno, mas ele disse, convém que assim seja para que em mim se cumpra toda a justiça. Toda a justiça é tudo que está dado como lei. A justiça de Deus fala do Velho Testamento que ninguém cumpria. Tanto que a palavra diz que quando ele veio que não havia um justo, não havia um sequer. Então ele foi o único que cumpriu, foi feito justiça nossa, a palavra foi profetizada como justiça nossa, e também a palavra diz que o fim do Velho Testamento, o fim da lei, o fim da incircuncisão é Cristo, para a justiça de todos que nele creem. E também Paulo mostra o Espírito Santo de Cristo, o Espírito de Cristo mostra por meio de Paulo, que Paulo dizendo assim, que agora fala que não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem para todas as gentes. E que ele disse que não se envergonha do evangelho, não se envergonha da incircuncisão, não se envergonha da doutrina de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a justiça de todos os que nele crêem. Aos Hebreus, capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 16, diz assim, achegai-vos, pois, com confiança diante do trono da graça, para que tenhais as vossas necessidades supridas em tempo oportuno. É interessante, o trono da graça é o trono da incircuncisão, é o trono da lei de Cristo. E o trono da circuncisão, o trono da lei do Velho Testamento, foi destituído. E foi estabelecido o trono da graça, onde está Cristo reinando eternamente. Lançai fora o velho fermento, pontos da lei. Toda a lei está em Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Nesses 2 mandamentos se cumpre toda a lei. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa em Cristo, como sois de fato, sem fermento.
Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Foi imolado. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é Espírito. No Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo nos lava. Somente por meio dos ensinamentos dele, da doutrina dele. Por isso que ele disse aos discípulos que aprendiam com ele. Ele disse, se vós permanecerdes em meus ensinamentos, sereis meus verdadeiros discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Essa libertação é no Espírito. Libertar do pecado que oprimia, das transgressões. Ele foi liberto, ele libertou porque ele é a justiça. Ele falou aquilo para aquele povo que ouvia, mas que serve para nós, porque ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele não é mais o Cordeiro, ele foi o Cordeiro, ele foi imolado. Hoje ele é a salvação mesmo, ele é a salvação, ele é o Espírito vivificante. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento. O velho fermento fala de lei, pontos da lei. Nem com o fermento da maldade ou da malícia, é o que estava acontecendo aqui, malícia, maldade, fornicação, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Sinceridade, ser sincero com Cristo, ser verdadeiro. Porque se não for sincero e se não for verdadeiro e dizer que é cristão, é hipócrita. Hipócrita é fingido, não há sinceridade, não há verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com este tal, nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. É interessante se isso aconteceu no tempo do apóstolo Paulo, como ele está mostrando aqui. Imagine hoje, no nosso tempo, nessa confusão de doutrinas que há sobre a face da terra. Eu estava ouvindo uma homilia, uma pregação, um culto. Eu fiquei encantado porque Deus tem me dado conhecimento dele e eu fiquei encantado. Por último, eu fiquei triste porque aquele líder, ministrando tão bem, tão bonito, ele quis dizer que Jesus vai voltar. Isso é fermento, isso é heresia, isso anula o evangelho, porque se Jesus Cristo não voltou ainda, não tem evangelho, não tem incircuncisão. A incircuncisão é Cristo, é o Cristo vivo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele é revelado, é manifesto nos corações daqueles que absorvem os ensinamentos dele. Ele é a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito de Cristo, aí há liberdade. Mas que liberdade é essa? É a liberdade de estar com Deus. No que diz aos Romanos, capítulo 14, é bom ler o capítulo todo, porque ali mostra quem é o Senhor, quem é o nosso dono, nosso Deus, nosso Pai, e que ele tem uma doutrina, e a doutrina dele é a fé
de Abraão que foi consumada na cruz. É Cristo, o fim do Velho Testamento, o fim da lei, o fim da circuncisão. É Cristo para a justiça de todos os que nele creem. E quem viver esperando ele voltar está negando ele. Está negando. Passa a praticar as obras de Caim, porque é mentira. Passa a acreditar, ser levado pelo espírito do erro. Isso está acontecendo hoje, nesse tempo presente. Multidões e multidões sendo levados pelo espírito do erro. E Deus permite. Deus permite. Há um exemplo bem precioso que nós possamos entender. Quando Deus levantou Moisés, o povo que estava escravizado, estava na argamassa, que antes, no tempo de José, foram um povo próspero, os hebreus, e era um povo próspero, construíram cidades e progrediam muito lá no Egito, e chamou a atenção do rei, e o rei começou a oprimir, aumentar impostos, e quanto mais o povo aumentava, o rei aumentava impostos, mais o povo progredia e crescia. E o rei se assustou, achou que o povo ia tomar conta do Egito. E começou a escravizar. E foram escravizados. E o último rei morreu e esse povo já estava escravizado já há algum tempo, há décadas. E os mais velhos dos hebreus entenderam que não iam mais sair da escravidão, da argamassa. E disseram assim, o rei assumiu e não sabia de nada da história dele, e eles estavam condenados a ficar na argamassa. Foi quando eles começaram a se reunir. Começaram a se reunir os mais velhos com entendimento. E foi quando Deus preparou Moisés como libertador. E Moisés libertou aquele povo. O nosso libertador é o Espírito de Cristo. Sendo que hoje se levanta sobre a face da terra um espírito opressor e mentiroso, pregando as Escrituras, pregando Jesus Cristo, praticando todo tipo de imundície e levando multidões e multidões para debaixo da servidão. E eles vão apertar muito. Eles são mentirosos, são perversos. Já está sendo mostrado, o mundo já, pela graça de Deus, está sendo mostrado. Muitos já começam a ver e até se assustam. Eu confesso que eu me assusto, porque eu vejo, mas eu clamo, eu vou orar. Eu acredito que muitos e muitos já estão orando na mesma posição daqueles que estavam na argamassa. E Deus já está agindo. E todos sabem. A palavra, muitos dizem, agindo Deus, quem impedirá? E Deus está agindo por amor à palavra dele, por amor à doutrina dele, dada pelo sangue do seu Filho, a essência do poder dele. Achegai-vos, pois, com confiança diante do trono da graça. É onde emana, onde flui o poder de Deus, pelo sangue do seu unigênito, único do Pai e primogênito sobre toda a humanidade, que nós chamamos o Senhor Jesus Cristo. E amém, que todos possamos absorver esse entendimento precioso, não ficar esperando Jesus voltar, mas receber ele vivo no coração do seu entendimento e saber que o dia do Senhor em nossa vida é todo dia. E no último suspiro que nós damos, os cristãos, receberemos naquele dia um corpo glorioso igual ao dele. E essa é preciosa bênção de nós, os cristãos, e ele conhece quais são os deles. E amém, e amém,